2008 e este ano, que está agora a afinar-se, 2013, Marinho Pinto, enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, deixou marca neste país. Apresentou-se com um discurso antissistema ao longo de 6 anos, escolheu bandeiras que nunca largou, apesar das polémicas. Muitos dos nossos magistrados, principalmente juízes, atuam nos nossos tribunais segundo paradigmas medievais. Passa-se com alguns desses magistrados o mesmo que se passou com os agentes da PIDE da GS nos últimos tempos da ditadura. Em vez de cortar os direitos de todos ao recurso, às garantias processuais, criem-se condições para que as decisões sejam rápidas. Os betinhos e as betinhas que integram, de Lisboa, que integram este governo, talvez ainda não tenham percebido que estão a mexer com coisas muito sérias. Estão a mexer com a dignidade de populações do interior do país, de populações que têm uma história que enobrece Portugal. No final de 2007, numa eleição muito disputada, este advogado de Coimbra, com 57 anos, foi eleito o 24º bastonário da Ordem dos Advogados. Renovou o mandato em 2011. As linhas de força em que assenta a minha recandidatura são a luta contra a desjudicialização da justiça e contra a massificação da advocacia. Nunca foi consensual, os discursos inflamados e o estilo truculento não deixaram ninguém indiferente. A Ministra da Justiça dá sinais demasiado óbvios de que está mais interessada em fazer ajustes de contas dentro da Ordem dos Advogados do que em resolver os verdadeiros problemas da justiça. O Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, que não hesitou em introduzir no seu discurso ataque pessoal, como forma de endurecer o ataque ao Ministério da Justiça e, na minha pessoa, a todo o Governo. As raposas mudam de pelo, não mudam de géneros. Também não está a fazer muito pelo nome da sua classe. Isso é a sua opinião. Você é que poderia também fazer um pouco melhor, talvez melhor jornalismo do que o que faz aqui. Podia ouvir outras pessoas além daquelas. Daquelas 4 que ouve sistematicamente. Estamos a ouvi-lo assim. Você está aqui sistematicamente a fazer acusações. Você está aqui a fazer um julgamento disfarçado de entrevista, que é o seu estilo. Não está a fazer perguntas. Você não fez perguntas, você fez afirmações e condenações sumárias. Não. Isto é o péssimo jornalismo que você faz. É o péssimo jornalismo que você faz. O seu jornalismo, enquanto era jornalista, é que eu não o conheço. Não. Olha, eu conheço o seu pelos piores motivos. Na abertura deste ano judicial, no último discurso como bastonário, Marinho Pinto disse estar convencido que a sua ausência irá agradar a muitos, mas que saía com a consciência de ter dito sempre tudo o que era preciso dizer contra tudo e contra todos. E fez justiça a esta maneira de estar, citando Ari dos Santos. Serei tudo o que disserem por inveja ou negação. Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição. Teorema, corolário, poema de mão em mão. Lanzudo, publicitário, malabarista, cabrão. Serei tudo o que disserem. Advogado castrado, não. Muito obrigado. Palavras de despedida que gelaram o Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa. E parece-me bem que aquele salão ficou um bocadinho gelado. Olá, Marinho Pinto, seja bem-vinda. A jornalista Graça Picão, portanto, no texto que fez, que criou para suportar estas imagens, disse que o senhor foi inflamado, o seu discurso era inflamado e truculento. Inflamado e truculento são marcas que ficam da sua passagem pela Ordem dos Advogados? Não era essa a minha intenção e julgo que se olhar com mais frieza para os meus discursos, que são Aliás, eles estão aqui todos reunidos. Que são peças de um discurso em sentido amplo, não é essa a característica que se pode atribuir àquilo que eu venho dizendo. Não é só de agora. Desde que fui bastonário teve mais visibilidade, mas eu ando pública, não é? Praticamente desde 2001, 2002, que tenho um discurso público de contundência, de verdade, de chamar as coisas pelos seus nomes e dizer a verdade. Mas o senhor tem batido forte e feio em todos os setores, a começar logo até pela própria cerimónia de abertura do ano judicial, que o senhor diz que é sinónimo da decadência do próprio sistema judicial. Então não é. Todas aquelas pessoas de vestes negras, e passo a citar, vestes negras que nem as vestes da Inquisição. Exatamente. Aquele ambiente Estamos a falar de togas e de becas. Aquele ambiente soturno, aqueles colares pendurados ao pescoço, aquele formalismo, aquele ritualismo, aquelas liturgias. Era contra os cerimoniais? As cerimónias, vamos lá ver, a justiça é uma dimensão da democracia e do Estado de Direito que tem os seus próprios símbolos.
Mas nenhum dos símbolos da justiça foi criado na democracia, foi criado no direito. É das épocas mais negras, mais obscuras da nossa história. Este culto hierático da simbologia da justiça, este culto hierático dos magistrados como se fossem deuses, o poder ilimitado que eles têm, tudo isso é de épocas que já estão, há muito foram arredadas e foram ultrapassadas. A justiça democrática, a justiça deveria criar os seus próprios símbolos hoje da democracia. A justiça é um serviço público que se presta à comunidade e não um poder para se exibir, para transformar as pessoas em deuses ou em soberanos. Então é por isso que diz, e passo a citar, afirmações suas, são as primeiras que eu recolhi de entre um manancial inesgotável. A cultura de muitos magistrados não é uma cultura de respeito pela liberdade, mas sim uma cultura, e estou a pedir, por favor, para que coloquem estas afirmações no ar, uma cultura doentia de poder que propicia o medo. Exatamente. Aliás, era esta a segunda parte da primeira frase que aqui apresentaram, quando eu comparei os juízes aos PIDES, aos agentes da PIDE. Eles também pensavam... Não é forte demais? Não, que é exatamente no final do Estado Novo, os PIDES também se passeavam aí pelas ruas, impantes, pensando que as pessoas os respeitavam. Mas as pessoas tinham-lhes medo. Uma coisa é o respeito, outra coisa é ter medo. Os nossos magistrados, a cultura dos nossos magistrados, é uma cultura que incute medo. Eles querem que as pessoas lhe tenham medo e estão-se marimbando que as pessoas o respeitem. É esta similitude de procedimento. O poder embriaga as pessoas. O poder, o excesso de poder, sobretudo quando não é controlado por outros poderes, transforma as pessoas em pequenos ditadores e no que toca a esse poder quase ilimitado dos juízes, ele nota-se nomeadamente nas salas de audiência, em que muitas vezes até quase que manipulam o próprio depoimento de uma testemunha, por exemplo, não é? Manuel Luís Goxa, é terrível o que se passa em muitos tribunais portugueses por muitos... Impera o medo nessas salas de audiência? Sobretudo o medo. Sobretudo, Manuel Luís Goxa, nunca ninguém me pode acusar de ter dito mentiras. O senhor nunca sentiu medo? Escute, eu herdei esta característica de um homem já falecido, que era o meu pai. Uma pessoa que tiver medo não é homem. Nem da morte, dizia, nem do diabo, nem da morte. Uma pessoa que tem medo do diabo fica prisioneiro dele e acaba no inferno. Uma pessoa que tiver medo de morrer, morre todos os dias aos bocadinhos. Isso acredito. Quem não tiver medo de morrer, morre só uma vez. No sítio e na hora marcados. Acabou. Portanto, acho que o medo é a principal negação de qualquer sistema democrático e, sobretudo, de um Estado de Direito. Estávamos a falar da postura de alguns juízes. É terrível o que se passa nos nossos tribunais. Nunca ninguém pode dizer isto que ele diz é mentira. Isto que eu afirmei seja mentira. Porque é que só eu é que afirmo isso? Porquê? Responda você. Eu sei. Aqui quem faz perguntas sou eu. Não, eu também faço. Eu também as posso fazer. Porquê? Porquê é que praticamente... Há mais pessoas, mas porquê praticamente que eu tive esta visibilidade toda? Porque têm medo. Não, porque não tenho medo. Não, porque é que só o senhor? Porque é que não há mais pessoas? É porque essas outras pessoas têm medo. Porque as pessoas perdem muito mais do que ganham se falarem. O silêncio rende muito mais em Portugal, na nossa democracia. O silêncio às vezes cobarde, o silêncio às vezes cúmplice, rende muito mais, traz muito mais vantagens do que... Então e este silêncio da democracia é o mesmo silêncio do Estado Novo, por exemplo? O silêncio é todo igual. As condicionantes é que são diferentes. As condicionantes, aquilo que nos leva ao silêncio... Também é igual. É igual, na ditadura ou na democracia. É o prejuízo que nos causa... Mas não é contraditório termos medo de falar numa democracia? É. Esta democracia então não é uma democracia plena. Porque existe censura. Porque há autocensura. As pessoas autolimitam-se no exercício da sua própria liberdade. E isto é uma deficiência gravíssima, isto é uma mutilação gravíssima da própria democracia e da cidadania. Esta foi uma das suas bandeiras e agora peço que coloquem no ar a terceira afirmação. O sistema judicial é forte e severo com os fracos e muito fraco e permissivo com os fortes. Vamos às cadeias. Vamos às cadeias, tirando lá 2 ou 3 passarões que lá estão, vamos às cadeias. 98% das pessoas que estão presas são pessoas fracas. São pessoas fracas no sentido de pouco poder, pouco dinheiro, pouca cultura. São essas que lá estão. Portanto, os ricos... Mas a criminalidade maior em Portugal, a criminalidade mais nociva
para a democracia, para o Estado de Direito, para a economia, essa é uma criminalidade das altas esferas. Se você ficar a dever ou passar um cheque de 100 ou 200 euros, é capaz de ir preso e não tiver cobertura. Mas se você der uma banhada de milhões de euros a um banco, você está aí a gozá-lo, como estão muitos dos que meteram a mão na massa nos bancos, no erário público, etc. Então, se eu entender, os ricos não são presos, já agora os ricos também não pagam impostos. Não sei, eu não vou ver a declaração nem de rendimento nem de impostos. Agora, eu sei os que pago e os que me custa, o que me custa a mim pagar. O senhor não é rico, a classe média. Se eu vou almoçar a classe fora... média que paga impostos. Se eu vou almoçar fora com alguém, com a minha família, eu tenho que pagar 23% Exatamente. do preço do almoço ao Estado por ir almoçar fora. Veja a brutalidade que isto é, em termos civilizacionais. Já que falou aí do grande poder económico dos bancos, grande parte do país, e esta é a quarta afirmação que eu havia escolhido, grande parte do país, pessoas e empresas, trabalha para os bancos que acumulam lucros tão escandalosos quanto os benefícios fiscais que gozam, porque realmente a fiscalidade dos bancos é completamente diferente da de outras empresas. Completamente. E mais ainda. Se um banco for à falência, o Estado vai logo lá meter o dinheiro de todos nós. O caso do BPN? O caso do BPN e muitos outros, o Banif, muitos outros, que evitaram-lhes a falência, porque o Estado foi lá com o dinheiro de todos nós. Se for uma empresa o argumento que o governo usou na altura era que não houvesse depois ali uma onda catastrófica. Sim, eles têm muitos argumentos para gastar mal o nosso dinheiro. O senhor não concordou com essa medida do governo de José Sócrates? Se o banco foi mal gerido, vai à falência. Como vai uma empresa que era 2 ou 3 mil trabalhadores. Escutem, em Amarante foi à falência. Ouça, exatamente, mas nessa matéria não há diferença entre o PS e o PSD. Sim. Nessa e noutras, infelizmente. Em Amarante, aqui há uns anos, houve uma empresa que foi à falência, a Tabopá, tinha 2.000 ou 3.000 trabalhadores, faliu inapelavelmente, foram todos... Se fosse um banco, íamos lá meter dinheiro. Os bancos podem dar prejuízo, podem ser assaltados por dentro, pelos seus administradores, pelos seus donos, podem haver verdadeiros assaltos, porque o Estado depois vai meter à garantia sempre que o Estado vai lá gastar. Porquê? Não é uma empresa privada? Isto não é um sistema de mercado? Não. Há qualquer coisa que está mal aqui. Há qualquer coisa com as nossas elites que está muito mal. O sistema financeiro... Depois você tem as coisas mais estrambólicas que existem. Nos jogadores de futebol houve aqui uma época em que havia os casamentos por conveniência. Nos financeiros, há os divórcios por conveniência. Eles, antes de ser apanhados, divorciam-se e o património visível, palpável, fica para as mulheres. E o dinheiro que desaparece fica para os homens. E quando vão apanhar, ele não tem nada, ficou tudo no outro cônjuge. Façamos 4 minutos de pausa e quando voltarmos, eu garanto que o Marinho Pinto ainda aqui estará, porque eu aqui estarei a defendê-lo, estou a brincar. Vamos continuar a fazer um balanço de 5 anos... 6 anos enquanto bastonário da Ordem dos Advogados. Marinho Pinto, estamos de volta. Foi também implacável com a Assembleia da República. Disse num dos seus discursos: a Assembleia da República degrada-se com a insuportável teatralização e a falta de autenticidade dos seus debates públicos, enquanto nos seus gabinetes e corredores circulam interesses de duvidosa legitimidade, envoltos em opacidade e mistério. É verdade. Mas aquela deve ser, aquela é a casa do povo. Sim, é a casa da democracia, aquela é a casa, é o coração da democracia, é ali que palpitam todas as dimensões, tudo aquilo que a democracia tem de bom e de mau. Agora, é insuportável aquela teatralização, aquele teatro, aquelas cenas de agressividade e depois, quando chegam aos negócios, estão todos de acordo. Também são os exercícios de oratória próprios de uma Assembleia. Bem, mas quer dizer, à frente das câmaras de televisão, parece que se matam uns aos outros. Por trás vão repartir os rendimentos das empresas, este lugar é para ti, este é para mim, é assim, percebe? Estas clientelas. As clientelas, percebe? Aquilo, eu lembro-me nos anos 80, aquele bloco central, o que era o engenheiro Ângelo Correia e o doutor António Campos, e o engenheiro António Campos, do PS, a repartir os lugares nas empresas públicas, entre o PSD e o PS, e hoje é entre o PSD e o CDS, e também a oposição. Portanto, a democracia falha ali na Assembleia da República, até por isto. Então vivemos uma democracia mutilada em aspectos fundamentais da sua essência. Os deputados que lá estão
O compromisso deles não é com o povo que os elegeu, é com as direções dos partidos que os escolheram para candidato. Mas há democracia sem partidos? É difícil, é muito difícil. Não há. Mas o exercício que temos que fazer não é excluir os partidos, mas melhorá-los. Mas fazer com que eles funcionem segundo as regras que eles próprios apregoam. Mas também por alguma e não razão, terem regras, mas por alguma não terem razão, uma as direções dos partidos, da esquerda à direita, puseram lá aqueles deputados. Está bem, mas isso está mal. É preciso abrir espaços à cidadania, a deputados independentes. É preciso que as E há pessoas... deputados verdadeiramente independentes? É que ninguém é eleito neste país com total independência. É sempre com o apoio de algum partido. Escute, mesmo sendo independentes. Eu penso que não deve ser a Assembleia da República só dos partidos. Deve, como se abriram de cidadania, por exemplo. Movimentos de cidadãos, como se abriram as câmaras a movimentos de cidadãos, também se deve abrir a Assembleia da República. Não digo que sejam todos, mas não pode ser uma coltada só dos partidos políticos. Eles têm virtudes, naturalmente, na democracia, mas também têm muitos defeitos que é preciso expurgar. Estas foi das últimas frases escutadas mais vezes este ano. Quem faz as leis no Parlamento não pode estar ao mesmo tempo a aplicá-las nos tribunais. Quem faz leis não pode ter clientes privados, eventualmente interessados nas leis. Carece de algum comentário? Quem for advogado não pode ser deputado. E pior ainda. Ou não devia ser deputado. E pior ainda. Quem for deputado não deve poder estar a exercer a advocacia. Isto quer dizer, isto só aqui em Portugal é que causa tanta polémica, é que merece ser tratada aqui direto, porque isto é óbvio. Se eu estou a fazer o que foram aquelas leis da amnistia, o que foi aquelas leis, aquela célebre lei da vírgula, de que falava a jornalista já falecida Helena Sanches Osório. O como se fazem leis que servem, que são como fatos à medida para os interesses de certos grupos económicos. Nós temos deputados que estão a votar, a participar em votações sobre bancos, sobre grupos económicos, sobre empresas, e são advogados dessas empresas e recebem dinheiro dessas empresas e estão a votar na Assembleia da República como se fossem totalmente independentes. Não. É preciso dignificar também a Assembleia da República. E depois, na própria perspectiva da ordem como bastonário, eu não posso admitir que haja advogados que sejam procurados no seu escritório porque são deputados. Um advogado deve ser procurado por um cliente pelas qualidades profissionais e não por ter uma vantagem competitiva em relação aos colegas, ou seja, ser deputado na Assembleia da República. Então, é por isso que traficam lá muitos interesses. Então somos um país onde a corrupção graça. Essa foi talvez a marca que eu procurei dar mais forte ao tempo em que fui bastonário da Ordem dos Advogados. Mas não, a denúncia pública... Mas não terá havido sempre corrupção? Sempre houve. Mas o problema da corrupção é que muitas pessoas calam-se muitas vezes perante essa ideia de inevitabilidade. Não. A melhor forma... Nunca vamos eliminar poder, haverá corrupção. Não dá poder a suborno, por exemplo. Há corrupção. E por vezes, mesmo que não haja a corrupção do dinheiro, há a corrupção moral. Do desvio do poder dos seus fins, dos fins para que foram atribuídos. Mas a única forma de genuinamente combater a corrupção é tê-la permanentemente no debate público. Foi isso que o senhor fez durante 6 anos? Foi isso que eu procurei fazer durante 6 anos. Eu não posso admitir que um ministro da República receba uma empresa estrangeira, negocie com ela a instalação dessa empresa em Portugal para concorrer com as nossas empresas na mesma área. E que, quando sai de ministro, vai para presidente da empresa que ele autorizou em Portugal. Não posso admitir. Mera coincidência? Não há coincidências, como sabe. Não há coincidências. Não posso admitir isso. E não me venham com o discurso balofo da ética republicana está nas leis. A ética republicana ou não está na consciência ético-jurídica de cada cidadão. Nas leis está a força normativa das leis, os comandos normativos que as leis... Marinho Pinto, o senhor, enquanto bastonário da Ordem dos Advogados, durante 6 anos teve a tribuna maior para dizer aquilo que realmente pensa. A partir do dia 10 de janeiro deixa de ser, efetivamente, o bastonário da Ordem dos Advogados. Onde é que vai continuar a ser assim? Na minha aldeia. Vou dormir para a minha aldeia, tranquilamente, no meio dos feijões que você viu, no meio do milho, no meio da fruta, no meio daquelas árvores magníficas que o meu avô e eu plantamos. O senhor vai andar por aí? Vou estar por aí. Como diz esse grande pensador da contemporaneidade lisboeta, vou estar por aí. Mas vou dormir 2 ou 3 meses. Espero não acordar sobressaltado com alguma insónia. Mas após os 2, 3 meses de repouso, digamos assim, o que tenciona fazer? Olha, respondo-lhe como ao... Não se pode calar, certamente nós pensamos que
pode calar uma voz como a sua, não é? Respondo-lhe como o Humphrey Bogart respondeu à Ingrid Bergman naquele notável filme Casablanca, quando ela lhe perguntou o que é que tu vais fazer logo à noite. E ele disse, nunca faço planos a tão longo prazo. Não sei porque não acredito. Nunca faço planos a tão longo prazo. Pode enverdar pela política, se bem que seja político tudo aquilo que faz. Olha, eu pela agricultura, vocês sabem, eu sou um agricultor nato, posso dedicar-me à agricultura, posso escrever os livros que gostaria de ter escrito, ler os livros que não tive tempo para ler durante este tempo, posso fazer milhares de coisas. Mas então, é assim, rapidamente em 10 segundos, não acha que é seu dever continuar ativo, cidadão ativo, pode ser através da política ou não? Ou pode ser simplesmente como cidadão, como fui até agora. Eu, durante 63 anos, fui um simples cidadão que ergueu a sua voz. Posso continuar de uma forma ou de outra. Não me diminuo em nada. Enquanto for bastonário até ao dia 10 de janeiro, não há palavras. Mas mesmo depois terá sempre lugar neste Você na TV. Muito obrigado, Marinho. Muito obrigado. Até segunda-feira, tenham todos um ótimo fim de semana. Muito obrigado.